Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes do MangueCast. Hoje, num episódio mais do que especial, iremos ter dois convidados aqui para a gente fazer uma discussão que eu acho que vai ser bem massa e bem interessante para todos nós. Hoje, a gente vai fazer parte de um começo de uma iniciativa, que é não só chamar somente professores que são doutores, que já estão com pesquisas consolidadas. A gente também aqui no MangueCast quer fazer uma divulgação do que já está sendo produzido no nosso programa de uma forma ampla, inclusive com mestrandos e doutorandos que já estão na sua formação. De certa forma, podemos pensar até que um professor com doutorado, um professor com doutorado já ainda está continuando sua formação. E eu acho que é isso que nós queremos tentar começar a discutir hoje. Uma discussão com dois pesquisadores que estão fazendo ótimos trabalhos e ótimos debates aqui no nosso departamento. Acabamos de sair de uma disciplina de filosofia da tecnologia, pasmem, então hoje vamos ter, pelo menos aqui nós três, são três pessoas que estão aqui, um debate bem massa sobre filosofia da tecnologia. Então eu gostaria aqui de convidar Ana Flávia e Felipe Campelo. Gostaria muito de que vocês fizessem uma pequena introdução de quem são vocês, qual a formação de vocês, o que vocês trabalham e como que esse interesse por esse curioso tópico, filosofia da tecnologia, surgiu na vida de vocês. Então, por favor, Felipe Campelo, Ana Flávia, fiquem à vontade para começar a conversa. Então, gente, muito legal estar aqui, ver essa iniciativa muito massa aqui do departamento do programa de filosofia aqui da UFPE. E é uma forma de a gente também estar circulando ideias, né? O que a gente tem feito aqui também de pesquisa, mostrar como a filosofia pode, né, dialogar, ter um público mais amplo. Então, eu acho isso sempre muito bem-vindo como proposta e iniciativa, né? E assim, na verdade, meu interesse pela filosofia, inicialmente, vou pensar assim, filosofia surge já, eu lembro, na época ainda marcava o xizinho do vestibular, começava o Enem, a gente tinha que dizer assim, né? Qual o curso que a gente faz. É diferente ainda do SISU, né? Que tem todo um outro circuito. Na época a gente tinha que escolher mesmo na hora, né? O que é que a gente queria fazer. E se passasse, passasse, não passasse, não passasse. Não tinha isso de nota e tal, né? E eu lembro que a minha motivação surgiu quase indireta, assim. Eu na verdade queria estudar uma coisa na graduação que me limitasse o menos possível. Então, a minha escolha pela filosofia foi dizer qual é o curso que eu vou poder estudar o máximo de conteúdo possível sem precisar me limitar de antemão. Então, foi uma escolha muito baseada numa espécie de liberdade de pensamento, de pesquisa, porque depois você podia estudar lógica, arte, política, né, ou tecnologia. Você ia para, né, como acabou sendo esse tipo de interesse, mas não era meu interesse inicial. Então eu queria estudar o máximo possível, né, de assuntos, e a graduação me levou por aí, por alguns interesses. Eu lembro que começou ainda com uma coisa meio sobre a relação entre identidade e diferença, tem um estudo sobre ontologia na época, comecei a me interessar por Hegel e por Heidegger, que tem uma influência grande aqui. Então meu TCC acabou sendo um diálogo aí entre Hegel e Heidegger, e começou a surgir um interesse na teoria crítica. Foi quando eu lembro, no final da graduação, um conhecido me deu um livro de Axel Honneth, Luta por Reconhecimento, que era uma atualização de Hegel. Então foi, eu lembro a minha sensação de dizer, puxa, aquele filósofo que parecia, sei lá, tão distante de questões assim, né, às vezes ultrapassado. E às vezes voltado, né, para uma coisa. Estava falando agora, né, no corredor, de certas discussões que são aparentemente fascinantes, né, para um estudante de graduação, mas que parece ser distante também de certos problemas, sobretudo políticos, né, que foi quando eu li o Luta por Reconhecimento. E aí eu disse, eita, é possível então atualizar um filósofo, né, que parece tão distante da gente, que é um filósofo que traz realmente respostas para problemas contemporâneos. E aí, enfim, o percurso foi o que me fez depois ir para Frankfurt, né? Eu disse, não, eu queria fazer doutorado com quem escreveu esse livro aqui. E deu tudo certo, né? Acabei lá. Então foi uma experiência muito gratificante ver essa vontade de pesquisar problemas e encontrar nos autores, nesses filósofos, na verdade,
pessoas que podem auxiliar a gente em responder questões que a gente já traz. Então, Hegel era alguém que encontra, né? Kant dizia um pouco isso, né? A gente encontra no mundo aquilo que a gente coloca no mundo. Então, tinha um pouco essa coisa de partir de uma inquietação e tentar encontrar nesses filósofos respostas para isso. Com tecnologia, então, foi muito por aí. Eu acho que, inevitavelmente, todos nós estamos lidando e colocando problemas, estamos refletindo sobre o impacto, né, da tecnologia na vida da gente. Eu acho que isso é inevitável. Estamos, né, impelidos, né, a pensar em torno desses problemas de tecnologia, e hoje a forma de encontrar na filosofia, nesses filósofos, possibilidades de responder a essas questões é o que me interessa, né? Então eu cheguei na tecnologia com esse mesmo ímpeto e a mesma motivação que me levou inicialmente, né, a ser um estudante de graduação em filosofia. Interessantíssimo, Felipe. Muito obrigado pela contribuição. Muito massa saber as jornadas, mas mais interessante ainda também é saber de uma outra jornada que está aqui na nossa mesa. Ana Flávia, por favor, fique à vontade. Como é que foi a sua jornada com a filosofia da tecnologia? Conte pra gente um pouco mais, por favor. O Vitor é caloroso, né? Por exemplo. Vem mais um pouquinho pra cá, gente, oi gente. Eu sou formada em filosofia e assim, já que o Campelo começou falando de como foi essa escolha dele, né, de como cursar filosofia, a minha escolha foi bem poética, assim. Eu tinha a sensação no ensino médio que eu queria cursar algo que contribuísse para a emancipação humana, se é assim que a gente pode dizer. E aí eu fiquei pensando, aí eu pensei, poxa, o que é que... E eu gostava de filosofia no ensino médio, eu percebia que tinha as aulas, eu gostava bastante, tinha as provas. As pessoas, na maioria das vezes, não se davam tão bem em filosofia, eu não conseguia compreender isso, mas eu estava ali sempre, bacana isso. E aí eu fiz, por que não, né, cursar filosofia? E licenciatura, porque eu enxergava na educação essa forma de emancipar pessoas, construir um conhecimento crítico e fazer, transformar o mundo, né? Quando eu entrei em filosofia, eu entrei dessa forma, pensando em... Já entrei com o objetivo de dar aula já. Eu já sabia que eu queria fazer PIBID, eu já sabia, depois veio residência pedagógica, aí eu fiz residência pedagógica, então eu já fui bem direcionada. Quando eu entrei na filosofia, eu tive meio que uma quebra, assim, de expectativa, a gente vai meio que, não sei, se desencantando aos pouquinhos, a gente começa a perceber as cadeiras, as disciplinas, e o caminho vai meio que se distanciando. Mas fiz residência pedagógica, dei aula no ensino médio, e sempre com essa certeza. Meu TCC foi na área de educação, que envolvia filosofia e crianças, e enfim, era esse o intuito. Só que, como eu sou formada em Campina Grande, e Campina Grande é um centro tecnológico, eu sempre tive muitos amigos que eram da área de tecnologia, de ciências da computação. E aí tem um amigo que ele cursou até uma parte do curso de filosofia e fazia ciências da computação. Então, quando a gente se encontrava, a gente sempre falava de filosofia e tecnologia. Então, acho que meu interesse por filosofia da tecnologia começou daí. Que eu achava uma coisa meio absurda, porque ele sempre dizia, daqui a um tempo as máquinas vão dominar o mundo. E eu assim, acho que história é essa? Vamos refletir sobre, né? E aí, na pandemia, eu tive contato com um grupo de pesquisa de João Pessoa, da UFPB, que era sobre cyberfilosofia. E aí a gente trabalhou com uberização do trabalho, leu um texto do Ricardo Antunes e tal, que foi super interessante, mas ficou ali, sabe, só no campo da filosofia. Até que eu estou terminando o curso de filosofia e vem aquele desengano, né? O que é que eu vou fazer da vida? Vou tentar o mestrado, mas eu não tenho certeza se eu for entrar no mestrado com bolsa ou algo do tipo, eu preciso sobreviver. E aí eu migrei de área, eu saí de filosofia para tecnologia. Eu trabalhei enquanto Quality Assurance, que são as pessoas que fazem os testes de softwares e tal. E aí eu comecei, quando estava estudando dados e tal, comecei a perceber que tinha muita coisa filosófica ali, sabe? Eu olhava, caramba, quais são as implicações éticas disso aqui?
coletar dados, utilizar essas informações para induzir pessoas a consumir um determinado tipo de coisa. E aí coincidiu que nessa mesma época Campelo abre uma disciplina de filosofia da tecnologia aqui na Pós. Eu ainda estava em Campina, mas eu fiz, só pode ser um sinal, né? Não tem como, só pode ser um sinal. E aí eu fiz, não, vou cursar de forma híbrida, vou estar no online, para ver o que é que vai dar nisso aqui. E aí foi isso, eu vou juntar subjetividade e tecnologia, porque me perturbava muito essa questão de coleta de dados e transformar dados em informação, e através disso você utilizar para captar diversas coisas, inclusive as nossas subjetividades. E aí eu disse, vou fazer um projeto de mestrado, fiz isso aqui. E aí, foi aí que surgiu e eu gosto muito, amo discutir tecnologia. Massa. Tecnologia hoje. Muita tecnologia. Hoje, especificamente, vai ter muita tecnologia. Inclusive, eu acho que esse que é o ponto que a gente poderia começar a discutir, né? A gente está vendo aqui que temos duas pessoas de formações diferentes, mas que ambas hoje estão juntas pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFPE como orientador e orientanda. Então, o objetivo desse programa é a gente mostrar essas diferentes perspectivas quando a formação da filosofia também entra em jogo, né? Diferentes formações. O objetivo hoje é a gente discutir isso de diferentes formas. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda tem que introduzir o assunto. Estamos falando aqui de filosofia da tecnologia e dos interesses que apareceram nas nossas vidas, né? Mas eu gostaria de perguntar para vocês, afinal de contas, o que seria filosofia da tecnologia? Como que, na verdade, ela se encara como uma área dentro dessa forma de pensamento, né? Porque, assim, beleza, a gente vai observando que no currículo de vocês também colocam um tema de teoria crítica da tecnologia. Ambos colocam isso em trabalhos, em produções. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, o que seria filosofia da tecnologia e essa teoria crítica da tecnologia? É uma outra área? É uma outra corrente de pensamento? Como que vocês organizam isso nos trabalhos de vocês? E como que vocês definiriam, até para alguém que não conhece muito de filosofia, nem de filosofia da tecnologia, como que vocês definiriam isso para os nossos ouvintes? Iana, quer começar? Para mudar a dinâmica aqui. Eu acho que o tema da tecnologia ou da técnica, né? Ele esteve presente durante toda a história da filosofia. Só que aí, quando a gente vem aqui, alguns filósofos determinados, eles voltaram o olhar de uma forma mais profunda. Eu acho que o que marca o surgimento da filosofia, da tecnologia propriamente, assim, enquanto uma disciplina separada, assim, né, agora consolidada, ela é uma disciplina, eu acho que é ali, pelo século XX, e quando o Heidegger faz o questionamento, né, o que é a técnica? E aí a filosofia ela começa a se aprofundar nessas questões. Então, não é uma coisa que surgiu ali, só ali, mas ela se consolida enquanto disciplina mesmo quando a filosofia se dispõe a pensar de forma filosófica a questão da tecnologia. Uma pergunta, Ana. Então quer dizer que a filosofia ela já tinha um pensamento sobre técnica e sobre tecnologia, inclusive no passado? Podemos dizer que Platão, Aristóteles já tinham um pensamento também sobre isso, mas no século XX ocorre uma marca distintiva, algo distinto desses outros autores. Sim, aí é no século XX que ela se apresenta enquanto uma disciplina própria, né? Assim, vamos agora discutir e refletir sobre tecnologia mesmo, tá? A tecnologia em si, quais são suas implicações e não só suas implicações, qual o teor filosófico da tecnologia. Então acho que é bem por aí. Uhum. É interessante isso, complementando, né? Que a filosofia ela é atravessada sempre por questões que ligam, né, a história da filosofia. Você sempre vai encontrar, né, uma ou outra forma de lidar com problemas que vão se apresentar especificamente dentro de um determinado contexto, né? Então, a ideia de técnica ou de tecnologia, isso está, como a gente estava discutindo, né, desde que alguém pega o osso, né, a gente apresentou essa cena no início de 2001, Odisseia no Espaço, né? Então, esse domínio de algo que não é pertencente a uma certa noção de natureza, mas que se estende a partir de uma ferramenta, um instrumento
que transforma a natureza. Então aqui você já tem uma ideia, né, de tecnologia, de técnica, e a reflexão sobre aquilo, isso vai estar atravessando, né, as diferentes histórias da filosofia. Até gosto de colocar no plural, assim, para também romper com a própria construção do cânone, né, nessa reflexão, mas que performa, né, acaba estabelecendo e criando uma certa narrativa da história da filosofia, mas está sempre presente. O que acontece também ao longo da filosofia é que você tem campos de autonomização de certas esferas do conhecimento, né? Então, por exemplo, a estética, você tinha uma reflexão sobre a arte, né, que você vai encontrar também em Platão, em Aristóteles. Na modernidade, você tem um processo de autonomização da estética dentro da própria filosofia. Então, Baumgarten, que escreve, né, um livro Estética e que reivindica um âmbito do conhecimento específico para refletir sobre a estética. Eu acho que é algo parecido com isso, né, que acontece no século XX também, que vai se autonomizando e ganhando corpo como disciplina, assim, né? E é uma aflorada época, né? As máquinas estão surgindo, a máquina a vapor está a todo vapor. Assim. O impacto disso, o impacto disso naquela sociedade, como isso gera outras formas de vida, sabe? Eu acho que parte muito disso, de como aquele contexto está se formando, e é necessário agora refletir sobre esse contexto. E o contexto é um contexto de surgimento tecnológico diferente do que estava acontecendo antes, sabe? Antes do Heidegger, a gente falou isso mais cedo, né? Eu falei isso, que antes do Heidegger tem um texto que é Meditações sobre a técnica de um filósofo espanhol, que é o Ortega y Gasset, que ele fala de tecnologia enquanto não uma necessidade, mas uma forma de poupar o esforço, é um esforço de poupar o esforço humano, é como se fosse uma coisa além, sabe, entende? Então, assim, tem pessoas falando isso antes de Heidegger, tem pessoas... Mas tem um contexto que possibilita que a tecnologia, enquanto a filosofia da tecnologia, ela se destaque enquanto um campo. Interessante. Vocês comentaram sobre já alguns autores, e eu achei interessante que vocês comentaram de Heidegger, né? E que Heidegger ele começa um novo tipo de debate. Eu gostaria de saber se vocês podiam falar um pouco sobre como ele faz esse debate. E a outra perguntinha também que eu tinha feito, o que seria essa teoria crítica da tecnologia? Será que Heidegger ele seria um teórico crítico da tecnologia? Como que vocês pensam esse campo? Pergunto de novo, é um campo distinto, é uma coisa diferente? Como que Heidegger e essa teoria da crítica da tecnologia que vocês trabalham se relacionam? Como que é esse assunto assim para vocês dois? O que eu acho que diferencia um pouco aí, e é o que também me atrai, né, a pensar, até que ponto aquilo que está disponível hoje para esse vocabulário, esse modelo de tecnologia, depende de questões que podem ou não ser colocadas como anteriores. Por exemplo, como queremos viver, né? Qual o impacto disso? Será que isso de fato está orientando essa reflexão? Então eu acho que pensar um certo modelo crítico, uma teoria crítica da tecnologia é situar o problema da tecnologia dentro de um espectro mais complexo de questões que envolve imaginários sociopolíticos, envolve formas de configuração social, envolve em que medida essa tecnologia propicia ou não maior ideia de emancipação, como a Ana falou, né, esses interesses já iniciais de pensar, né, promessas de maior liberdade, subjetividade, individualidade. Então, o campo da teoria crítica, de uma maneira geral, está sempre colocando e ressituando esses problemas, né? Então, quando a gente fala de racionalidade, para onde vai esse modelo? Está baseado em que modelo de racionalidade que permite a gente compreender a tecnologia de um modo, né? E eu acho que a teoria crítica ela sempre se propôs a pensar a tecnologia, né? Quando a gente pensa na escola de Frankfurt, eles estão ali pensando tecnologia de uma forma crítica. Sim. E sim, Heidegger era um crítico da tecnologia. Heidegger era um crítico da tecnologia? Era um crítico da tecnologia. Eita, como era crítico Olha da que tecnologia. interessante. Será que ele se definiria dessa forma, amiga? Aí eu já não sei. Inclusive na Alemanha tem essa tensão entre Frankfurt e Freiburg.
né? Sim. E que eram que pouco dialogavam. Então você tinha meio assim Marcuse, por exemplo, né, como alguém que estava dialogando entre ali, mas são escolas bem, São né, bem distintas. Mas assim, se a gente pegar criticava a tecnologia, não tem pra onde fugir, né, disso. Mas com relação à crítica da tecnologia, ela ser algo distinto da filosofia da tecnologia, ser um campo distinto, a filosofia da tecnologia ela tem 4 perspectivas, né? E aí a gente pega a perspectiva determinista, a substancialista, a instrumentalista e a crítica da tecnologia. E aí a crítica da tecnologia ela não se apresenta enquanto uma área distinta, estou fazendo uma teoria crítica aqui da tecnologia especificamente. Ela se encontra enquanto uma perspectiva da filosofia da tecnologia. Perfeito, legal, interessante. Sim. Só estamos começando. Então, assim, eu não vejo como uma área distinta, eu vejo como uma ramificação que se fez necessária diante das outras perspectivas, porque ela tende a ver a tecnologia fora desse maniqueísmo, né? A tecnologia ela é boa ou a tecnologia ela é má? Mas também não diz que, como instrumentalismo, ela não diz a tecnologia é só um instrumento, ela é neutra de valores, o que importa é a eficiência. Ela reconhece que a tecnologia ela tem seus valores, ela tem seus vieses políticos, econômicos, mas ela também pensa de forma que não é só isso, a tecnologia ela também serve como uma forma de libertação, de emancipação, que é muito puxado para o que o Marcuse ele pensava, ele fazia crítica à tecnologia, mas ele ainda via como uma forma de emancipação. Entendi. Por isso que eu acho assim que falar em crítica à tecnologia, eu acho que nunca uma espécie de campo fechado, né? Assim, e que dá uma palavra final, porque como a Ana falou, né? Eu acho que sair de um maniqueísmo é dizer que a gente pode fazer uma crítica a uma determinada forma de tecnologia, né? A um determinado modo da tecnologia pautar uma forma de vida, e uma né? tecnologia do Ocidente, né? Eu acho que é importante a gente pautar isso, que a ideia de tecnologia que a gente tem é uma ideia de tecnologia pautada no Ocidente e é uma ideia bem moderna, assim. Eu gostaria então de fazer uma pergunta para vocês, para a gente tentar avançar num tópico que eu acho que pode ser interessante. Tu comentaste, Ana, que tem várias tendências dentro da filosofia da tecnologia, né? E tu comentaste de uma que tu chamaste de instrumental, certo? Essa parece ser uma tendência interessante para a gente começar a discutir, porque Campelo também trouxe uma outra coisa, que esse contexto histórico do século XX começa a emergir esse debate. Tu também comentaste isso, né, Ana? Então, como é que esse contexto do século XX, de avanço tecnológico, de progresso tecnológico, pode fazer a gente pensar essa ideia de tecnologia como um instrumento? Será que então se a tecnologia é um instrumento para o progresso, ela pode ser utilizada por todos de forma igual? Por exemplo, agora eu tenho acesso a uma câmera no meu celular. Vocês também têm acesso a uma câmera. Podemos filmar, conseguir informações, conseguir mídia, conseguir dados. Isso parece interessante, inclusive, para a gente poder começar um debate que parece direcionar para algo político. Como vocês pensam essa ideia de tecnologia como um instrumento? Você acha que isso é suficiente? Como essa perspectiva se encaixa para vocês? Tecnologia como instrumento. Vai, Campelo. Levantou a bola, né? Vai. Eu estava lembrando de Adorno, né? Essa passagem, quando Adorno se pergunta em Educação após Auschwitz, né? Que se a gente fixa a própria ideia de racionalidade, né? De modelo, somente nessa lógica de eficiência, né? Qual é o melhor meio para atingir determinado fim, o resultado disso pode ser esquecer qual é a finalidade. Então, esse exemplo de Adorno lá é os trilhos que levavam os judeus a serem exterminados em Auschwitz, né? Então, a ideia de um modelo instrumental, se a gente reduz a própria ideia de racionalidade a esse modelo instrumental, corre esse risco, né? Um efeito colateral de dizer, pouco importa o que vai acontecer, né? Aquelas pessoas, já que o que importa é a eficiência, então é construir os trilhos de uma maneira que aquelas pessoas cheguem de uma maneira mais rápida lá. Então, a lógica da eficiência tem esse risco. Até Adorno fala que aqui se perde uma relação libidinal, né? Assim,
perde, até Adorno fala em amor, né, nesse contexto, e amor não como uma coisa romântica, mas isso, uma conexão libidinal que é esquecida, né? Quer dizer, como é que pode a gente chegar a esse ponto de o que mais importa ali é a eficiência daqueles trilhos, né? Como é que pode que isso seja mais importante do que um tipo de afeto primordial, enfim, que a gente poderia, né, ter enquanto conexão com o outro. Então, o modelo instrumental, de maneira geral, né, assim, racionalidade, depois pode falar mais especificamente da tecnologia, mas aponta um pouco para uma forma de pensar, né, quase que a tecnologia por si mesmo, né? Então, do mesmo jeito que a gente poderia pensar em qual é o melhor modelo de organização política, ou de participação social, ou de instituições, de justiça, dessa mesma forma a gente pode pensar também qual é a tecnologia que queremos. Parece até que a tecnologia seria neutra nessa perspectiva. Exato. Seria exato. curioso. É despossuída de valor, Sim. né? E você tem esse risco quando você também retira tudo isso, né? Eu acho que é por aí, né, que a visão instrumentalista que traz essa ideia de a tecnologia ela não tem valor algum, é só eficiência. E aí isso limita. Acho que limita ao ponto da gente não conseguir questionar por que aquela tecnologia foi construída, para que aquela tecnologia foi construída, que é a questão da finalidade, né? Esse fim, quando ela atinge aquele fim, quais são os impactos? O que é que isso vai causar? A quem ela vai servir? E aí isso faz com que quando a gente faz a crítica à tecnologia, a gente para questionar quais são esses valores que estão ali. É poder? É lucro? Sabe? Porque tem determinadas tecnologias que são fabricadas para atingir um determinado lucro. E pensa só nisso. Eficiência. Eficiência. A eficiência... Então, assim, é você pensar de uma forma que instrumentalizar a tecnologia, você limita o debate. É como se as implicações que a tecnologia causasse, elas não tivessem impactos e fossem descontextualizadas do mundo. As tecnologias, elas são forjadas e elas são planejadas em um contexto específico e elas têm essas finalidades específicas também. E por trás dessas finalidades existem interesses políticos, interesses econômicos, interesses afetivos, seja lá que tipo de interesse for, mas há esses interesses. Então, quando a gente instrumentaliza a tecnologia, a gente tira essa possibilidade de fazer esses questionamentos. E é o que o Feinberg vai chamar de racionalização tecnológica, que é pensar a tecnologia, que eu acho que traz essa questão da racionalidade instrumental, pensar a tecnologia só através da sua funcionalidade, da sua eficiência. Eu teria uma pergunta para vocês, até para a gente fazer uma espécie de advogado do diabo. Estamos criticando muito a perspectiva instrumental, mas ela parece nos fornecer um ponto de vista que é fácil de aceitar até para uma pessoa que pode não ter contato com a filosofia. Vamos lá, a tecnologia parece nos trazer algum tipo de progresso social. A gente está tendo mais acesso à informação, estamos tendo mais acesso à tecnologia, mais acesso a celulares, mais acesso a... Por exemplo, um ônibus. Se a gente está pensando nesse sentido, um ônibus pode me ajudar a deslocar. Um metrô seria um avanço tecnológico, pensando em eficiência, que me ajudaria a chegar até mais rápido. Temos metrôs aí, por exemplo, em algumas regiões, por exemplo, do Japão, da China, que são super rápidos. Poxa, essa perspectiva parece nos ajudar. Então, será que o progresso social não está alinhado também ao avanço tecnológico? Será que a gente não conseguiria também pensar que o avanço da sociedade, o avanço político, por que não, poderia também não estar vinculado a esse tipo de questão? Qual é a perspectiva de vocês? Eu vou falar dessa vez. Eu acho que com o surgimento da internet, a gente já está trazendo uma coisa mais contemporânea para além de artefatos. Ali, internet, computador, cyberespaço, cybercultura, a gente tem uma ideia de tecnologia e de ambiente digital como um espaço de democratização, de compartilhamento de conhecimento, de progresso. Agora nós temos tecnologias que podem nos levar para frente. Mas à frente de quê, né? E para atender às necessidades de quem? Sim, nós temos transportes que são extremamente importantes para a nossa locomoção,
Nós temos o celular, ele possibilita uma maior comunicação, possibilita que a gente construa esse ambiente também de compartilhamento e tal. Mas eu fico pensando o que é que impera nessa ideia de progresso, sabe? É progresso para quem? É só progresso? A quem atinge esse tipo de ideia de progresso? Porque me vem à cabeça uma ideia de progresso meio que moderna, sabe? Que só existe progresso se for através da tecnologia. E aí a gente esquece novamente que determinadas tecnologias estão aí para beneficiar um determinado grupo de pessoas. Então, pensar de forma mais ampla essa ideia de progresso, de democratização. Eu acho que o surgimento da internet, da difusão da tecnologia, ela veio com essa ideia de maior progresso, de maior desenvolvimento, de maior democracia, mas há quem diga o contrário. Eita. E é interessante, né? Porque um filósofo talvez alheio um pouco quando a gente fala assim, né? Que não necessariamente crítico. A tecnologia foi Marx. Porque, claro que o processo que Marx estava lidando ali, né? O processo de revolução industrial, né? Aquele contexto traz especificidades aí, né? Que são distintas talvez de um processo hoje, né? Mas a ideia de Marx, quando ele falava, por exemplo, da emancipação pela técnica, era a ideia de que, olha, ao invés de eu ter que ocupar, né, aquela jornada de trabalho, porque tem uma crítica ali da necessidade de você ligar a produção, na verdade é uma perda de liberdade, né? Porque no momento em que eu possa, sei lá, uma máquina possa fazer por mim algo e eu vou passar 2 horas por dia estudando violão, isso é uma coisa positiva. Então o problema não está exatamente na máquina substituir aquilo, mas está, e eu acho que isso continua sendo e vai ser cada vez mais um problema com esse processo hoje que a gente está vivendo de transformação tecnológica, que é como aquela riqueza produzida pela máquina vai ser distribuída. Então, quando hoje a gente estava falando do problema dos dubladores, né? Ou seja, um momento em que a inteligência hoje, né, não simplesmente faz um trabalho manual, aquela substituição, mas está também fazendo um trabalho intelectual, né? Aquilo pode ser pensado também como um processo de liberação de um tipo de esforço, porque o trabalho intelectual requer esforço, sei lá, para traduzir um texto, eu vou ter que ocupar tantas horas para fazer aquela tradução. No momento em que uma inteligência, uma máquina faz aquela tradução como eu estou me liberando, estou permitindo que aquele meu tempo possa ser usado para outras coisas. Então, eu acho que o problema não está, né, novamente o problema do maniqueísmo, numa crítica especificamente a máquina substituindo, até porque eu acho que isso tem um pouco do especismo, né, do nosso ego, de sobrevivência da humanidade, né, não querer ser substituído pelas máquinas, mas vai ser cada vez mais, de fato, um problema de distribuição de riqueza. E a fragmentação, eu acho que, apesar do Marx conseguir perceber que as máquinas elas são super importantes e podem reformular esse ambiente de trabalho e a forma como a gente lida com o trabalho e enxerga trabalho e ter até mais tempo livre, mas ele percebe também assim, quando o capitalismo ele se aposta dessas tecnologias e dessas máquinas, o trabalho acaba sendo fragmentado e as pessoas elas não se emancipam, elas continuam sendo exploradas. Então, e aí a gente entra também na questão do qual sistema político, qual sistema econômico que está por trás. Às vezes a gente até cai em um certo determinismo social, assim, de se a gente mudar de sistema político, isso aqui é resolvido. Será mesmo que isso aí vai ser resolvido se a gente mudar de sistema político? E a tecnologia ela vai ser usada de outra forma? Interessante. Parece então que essa perspectiva instrumentalista ela fortifica um debate de neutralidade da tecnologia, como se ela estivesse lá e sempre só acompanhasse e ela não estivesse influenciando por processos sociais, políticos e globais que estamos vivendo. E falando nesse ponto, eu queria também tocar em outro assunto, porque estamos lidando com 2 educadores, 2 pessoas que trabalham com educação, 2 pessoas que são professores, professoras, que estão discutindo esses temas também nesse âmbito. Inclusive, Ana, comentaste que isso também já foi um tópico da sua pesquisa. Eu gostaria de perguntar para vocês, a pandemia forneceu para a gente um debate muito louco sobre educação e tecnologia. E esse debate, na verdade, já existe há muito tempo,
e ele está incluído em diversas esferas. Eu estou falando, obviamente, do fato da gente ter visto várias aulas online, da gente ter visto várias informações de cursos, às vezes acesso à educação online, e a gente viu debates, às vezes, que diziam, a tecnologia está aqui para facilitar a educação. Inclusive, a tecnologia aqui pode substituir algumas coisas que estão um pouco antiquadas na nossa educação, porque a gente pode ampliar o acesso para que mais pessoas vão para cursos que não estão na sua cidade, mais pessoas estão abertas para debates que podem não estar incluídos na sua cidade, ir para uma sala do Google Meet, fazer um curso online e ter mais conhecimento. A educação e a tecnologia parecem então estar andando juntas nessa perspectiva. Queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Inclusive, como educadores, tecnologia facilita para vocês? Como que foi a experiência na pandemia de vocês? Dando aula, vendo uma aula, participando de um curso, de um congresso. Eu adoraria saber também, tecnologia e educação, como essa conversa se organiza para vocês? Então, depende. Como tudo na tecnologia, eu acho que esse aqui é o ponto, né? Porque você pode ter uma forma de recorrer à tecnologia que possa contribuir, né, para uma democratização, né, da educação, para uma perspectiva mais inclusiva, né? Você pode encontrar formas mesmo, a tecnologia como auxiliar um determinado propósito, mas veja que aqui é o velho problema da crítica à ideia, a uma teoria tradicional, né? Você veja que esse propósito, ele faz parte do debate, ele não é então só, não, vamos fomentar a tecnologia aqui, independente do qual é essa finalidade, né? Porque se não é assim, essa finalidade como fim em si mesmo pode ter um outro tipo de propósito, que é uma lógica de mercado, né? E aí você vai ver uma cooptação, né, por Big Techs, né? Você vai ter, não é à toa que existe um interesse enorme, né, de grandes conglomerados de educação, hoje em educação, na tecnologia, cuja consequência é precarização do trabalho, né, é fragilização do ensino. Então você tem outros interesses em jogo, como a gente sabe, né? Não podemos ser ingênuos de achar que, enfim, que a finalidade última desse processo é simplesmente esse modelo mais democrático, inclusivo, né? Então acho que por isso que depende de como a tecnologia, né, vai ser utilizada, qual vai ser a finalidade dela. Eu acho que a pandemia foi um desafio. E a gente teve que aprender na hora. Na trincheira, cara, na trincheira. Ninguém estava preparado para isso. Eu tinha aula, metade do meu curso foi presencial e a outra teve pandemia. Então, as minhas aulas, em sua maioria, eram remotas. A gente não tinha muito esse rolê do EAD, né, que é educação à distância, tem essa diferenciação da educação à distância, das aulas remotas. Então era ao vivo ali com o professor. A maioria dos meus professores, eles tinham a preocupação de tentar aproximar o máximo possível, o máximo que eles conseguiam da sala de aula física, o que era muito difícil, porque no remoto até um ligar da câmera modifica todo o ambiente, porque você está falando para quem ali? Aquela pessoa está prestando atenção? Tem alguém ali do outro lado? E aí quando o debate fica aflorado, e aí eu acho que no ensino público a gente percebe uma ameaça, né? Poxa, então tem como ter aulas remotas. O ensino à distância ele é possível. Se teve na pandemia, é possível ter normalmente na rotina, né? E aí eu acho que o perigo mora a tecnologia ser colocada enquanto regra na educação, sabe? Essa tendência será que a gente vê um aumento dos cursos à distância, mas qual a qualidade desse ensino? Como esses profissionais estão sendo formados? Como esses profissionais vão exercer a profissão com esse ensino à distância? E aí a educação é colocada enquanto uma mercadoria. A gente não está preocupado com a formação humana, com o desenvolvimento de seres humanos, que é o ambiente da universidade, da escola.
A gente não está preocupado, a gente está preocupado em obter cada vez mais lucro, porque a gente faz da educação uma mercadoria e não uma forma de investimento não, em seres humanos, na construção de uma humanidade. E aí, quando a gente tem esse investimento das Big Techs, a gente tem o Google Escola, né, que está ali o tempo todo, o Google Sala de Aula, que a gente está lá disponibilizando os nossos dados, os nossos trabalhos, e eles estão ali captando todos os nossos dados, a nossa produção intelectual, está tudo ali. E por que esse interesse tão grande dessas grandes corporações de tecnologia em estar oferecendo esses serviços? E teve uma grande polêmica dos G Suites, né? Eu acho que é G Suites, que eles pegavam os dados e as universidades, peraí, calma, não pode. Não. Qual a implicação disso? Eu acho que a pandemia veio como uma forma de muito impulsiva. A gente vai contratar alguns serviços, a gente vai ter que implementar, que é para a coisa não parar, e não pensou muito nas consequências disso. Enquanto isso, toda a produção tecnológica que está ali sendo produzida está indo para as mãos dessas grandes Big Techs. Foi um pleonasmo agora, né? Grandes corporações da tecnologia que têm acesso a tudo que a gente produz e vai utilizar de alguma forma, seja para treinar a inteligência artificial, construir novos espaços que sejam talvez mais inteligentes. Uma coisa que eu fiquei pensando nisso é porque, pelo menos a minha experiência na pandemia, que eu participei, eu fiz um mestrado na pandemia, né? Inclusive, eu consegui ver uma disciplina que eu estava fazendo na UFPA, eu consegui ver uma disciplina que era do departamento daqui, da UFPA, acompanhei uma disciplina com o Érico Campeiro, foi muito legal. Só que, ao mesmo tempo, tem essa questão. Parece que essas novas tecnologias, o EAD, o Google Sala de Aula, o Google Meet, uma coisa que tu comentou também na faculdade uma vez foi sobre gamificação da sala de aula. Essas novas tecnologias parece que elas estão seguindo muito essa lógica instrumental que a gente estava falando um pouco antes. É só sobre eficiência e às vezes a própria formação dos professores não está sendo contemplada com isso, e quando está sendo contemplada é um direcionamento completamente técnico. Parece que a gente não tem uma reflexão sobre como utilizar isso. A experiência de vocês sentem que está sendo cada vez mais necessário os professores e professoras terem que saber utilizar essas tecnologias para dar aula, e isso é uma coisa positiva ou negativa, ou se ainda há espaços para métodos mais antigos? Como que vocês enxergam isso na prática de sala de aula? Vocês são professores, gente. Tem alguma coisa apareceu na cabeça de vocês aí sobre essa ideia? Tecnologia e a prática de ensino. Como que vocês pensam isso? Olha, depende. Depende de tudo. Depende. Eu acho que cada vez mais a gente está indo para essa... A gamificação é uma coisa que me pega. Porque trabalhar com tecnologia me proporcionou fazer uma uma especialização. E aí eu trabalhei com essa questão da gamificação, né? Só que quando a gente vai pensar, é muito interessante a ideia de gamificação, porque nós trazemos a lógica do jogo para a sala de aula. Legal. E aí você aprende brincando, se divertindo, você tem essa ideia de que vamos construir aqui um jogo de xadrez platônico sobre as ideias de Platão e a gente está aqui jogando xadrez e discutindo filosofia. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho e vê essa lógica de gamificação, a gente percebe que não é só isso. A gente percebe a lógica de gamificação nas coisas mais simples da nossa vida. A gente usa um aplicativo de banco, você está acumulando milhas. Você tá... O Duolingo é um ótimo exemplo para você ver como é que funciona a gamificação. Você ganha estrelinha. Você não pode perder a ofensiva porque você cai no ranking. Então isso é a gamificação. Com isso a gente vive isso e vai todo dia lá jogar para não perder as posições a ofensiva. Perde a ofensiva e você tem que estar lá. Então você se sente motivado, você vai cair no ranking. Então isso é também gamificação da educação, né? E aí você percebe que na sala de aula, aparentemente, as coisas precisam estar sempre nessa lógica de gamificação, que para mim também é uma lógica neoliberal. E se você não der nó em pingo d'água, os alunos eles não prestam atenção, eles se desinteressam. Você precisa estar
Se você fizer tal coisa, você vai acumular um certo nível de estrelinha, vai ter uma recompensa depois. É uma lógica de recompensa. Eu faço tal coisa, vou ser recompensado depois. Isso pra mim é bastante perigoso. Entretanto, eu acho que não tem como fugir de aprender determinadas tecnologias atualmente. Eu acho péssimo quando eu estou numa sala de aula e o professor que não... mas tem professores idosos. Não, mas são de outra época. Não. Professores jovens que não sabem ligar um slide. Professores jovens que não sabem criar um link no Google Meet porque muitas vezes se recusam, assim. Gente, isso é absurdo. A gente precisa andar de acordo com a nossa época. É importante a gente aprender determinadas tecnologias pra gente caminhar, sabe? Pra ir pra frente. É importante, eu acho importante, mas é isso, né? Depende. Tem os dois lados da moeda. Eu tô bem preocupado um pouco com o lugar da universidade hoje, assim, de maneira geral. Falando mais a partir da universidade, assim, porque eu sei que tem impactos também da educação que quem está lidando mais com, né, filosofia, né, na educação básica e tal. Mas eu tenho acompanhado muito o debate nas universidades, né, e tinha até alguns estudos lá em universidades aqui também, mas Estados Unidos, Europa, que lá era muito comum, durante um tempo, tinha uma siglazinha que era ABD, a primeira era AAD, All About Dissertation. Então era assim, você focava, né, assim, na pesquisa, os doutorandos lá que tinha que fazer, tal, então tinha uma coisa de foco na pesquisa. Recentemente eles estão falando muito uma outra sigla que é ABC, Anything But Class. Então assim, tudo importa menos a aula. Gente. Então, tá havendo um sintoma assim, que é generalizado, não é só que assim, que é um esvaziamento também da universidade, sabe? Isso não é, tenho acompanhado em vários lugares onde eu tive recentemente, um sintoma generalizado e preocupante assim, de uma espécie de perda da conexão e até do reconhecimento, da valorização do papel do que é a educação. Porque a gente tem um mercado de trabalho hoje, isso não acontecia, né, quando a gente era mais novo, por exemplo, de você, sei lá, da noite pro dia ficar rico como influencer. Assim, você grava um vídeo no TikTok, você vai monetizar, né, e você vai ter um processo. Então, a lógica hoje da importância do que é a formação e que daí você vai investir, né, 5 anos da sua vida, para depois ter um estágio e tal, e que vai trazer... Hoje, o tipo de interesse criado também pela tecnologia, ou seja, um tipo de dinâmica e reconfiguração do que é mercado, do que é monetizar, do que é ganhar dinheiro, é algo que era muito diferente do que há bem pouco tempo. Então, é preciso, eu acho, que a gente se perguntar, enquanto universidade, professor, que não é o problema, ao meu ver, tanto se, sabe, o ChatGPT vai me substituir, porque eu acho que sempre vai ter uma necessidade de a gente repensar qual vai ser o papel do professor, da lógica da classe, da educação, da universidade, dentro de uma dinâmica que já está aí, né, de reconfiguração social causada por essas transformações tecnológicas. Tem uma coisa também, essa lógica, né, de não preciso mais, para que eu vou gastar 5 anos da minha vida fazendo um curso de graduação se eu posso virar TikToker? E aí teve, não sei se vocês viram, mas teve um pastor aí, um pastor, nem sei o nome dele, mas circulou bastante o vídeo dele falando, ele é bem famosinho, tá? Um monte de gente posta coisa dele. Circulando que os jovens hoje não devem mais perder seu tempo fazendo uma graduação. Vão fazer outras coisas, sei lá, empreender, buscar... Gente, que jovens têm esse direito de empreender? Quando a gente vem da classe trabalhadora, quando a gente vem de uma classe mais baixa, a única forma da gente conseguir melhorar de vida, pelo menos foi assim que eu fui criada, né? É através dos estudos. Quando essas pessoas que não estão nessa posição de de uma classe social menos favorecida falam essas coisas, o que é que eles querem com esse discurso, sabe? Não, vai ser TikToker. Cara,
o que é que garante que isso vai trazer um futuro? O que é que garante que isso vai te... sabe, não sei, que vai te levar para frente, para algum lugar. Eu acho que é uma tentativa de fazer com que a classe trabalhadora cada vez mais não alcance um patamar que não é desejado, que é ser um professor universitário, por exemplo, ser médico, ser um engenheiro, ser um cientista. Eu acho que são lugares que não faltou a palavra aqui, não agrada a classe dominante. Então a gente vê esse discurso, vai ser empreendedor, vai empreender. Aí a gente acaba demonizando a CLT, por exemplo, a gente acaba demonizando um curso superior, como se isso não tivesse importância na vida de mais ninguém. Eu acho que é um empobrecimento, sabe, do discurso, assim, de desencantar as pessoas da classe trabalhadora, e tem uma lógica por trás disso. Olha, eu fiquei perguntando uma coisa. A gente está vendo que tem vários discursos que envolvem tecnologia, que eles podem estar ocupados por problemas políticos e sociais, mas acima de tudo, parece que a subjetividade está aceitando alguns desses discursos, porque vamos lá, a gente vê essa questão em sala de aula, mas eu já tive, por exemplo, alunos lá em Belém que eles estavam tão interessados em fazer sucesso no TikTok que eles não estavam querendo assistir a aula. Então, tipo, eles estavam mais focados nisso, então, mas isso afeta a classe trabalhadora, tudo bem, eu posso concordar com isso. Mas isso está afetando a opinião, a subjetividade e a vida dessas pessoas. As pessoas estão concordando com isso. Aí eu pergunto para vocês, como que a subjetividade e a tecnologia estão atreladas? Porque parece que cada vez mais a gente está vendo pessoas que estão concordando com esses discursos, em que a personalidade das pessoas está sendo moldada pelos elementos da internet. Agora a profissão é ser TikToker, a profissão é ser influencer. Então a tecnologia não é um mundo separado, não é uma cybercultura aqui e um mundo real aqui. A tecnologia está invadindo a vida real, está invadindo os processos reais. Então acho muito difícil a gente manter essa posição ingênua da instrumentalidade, porque cada vez mais está afetando a nossa vida e o meu jeito de querer ser, a minha vida, minhas escolhas, meus objetivos, minha personalidade. Então eu pergunto para vocês, tecnologia e subjetividade, tecnologia e personalidade, tecnologia e afetos, desejos, palavrinha mágica que eu coloquei aqui, de graça, tá? Sem nada querer. Como vocês pensam isso? Ela joga a bola para mim, mas é o tema dela. É o que ela pesquisa, mas eu acho fascinante, né, o tema dela, enfim, e está sendo massa também acompanhar a pesquisa de Ana, porque eu penso que a tecnologia, ela está intimamente ligada com produções de desejo, e não somente a tecnologia, né? Essa indissociabilidade entre de como os nossos desejos, né, são constituídos a partir sempre de uma dinâmica que vai ser mediada por padrões sociais, por normas, né, essa normatividade que atravessa, né, aquilo que o nosso horizonte de constituir, aquilo que a gente deseja, né, aquilo que nos constitui enquanto sujeitos, como isso não pode ser pensado de maneira indissociável desses atravessamentos, né. A tecnologia hoje, ela assume um papel fundamental nisso. Não é que antes os desejos não tinham esses atravessamentos, mas a forma de produção do desejo hoje não pode ser mais pensada independente de quais são aqueles padrões de uma lógica algorítmica do que está aparecendo para mim no meu feed, né, daquilo que está chegando para mim, né, enquanto um tipo de imperativo, né? Deseje isso, seja feliz, performe, goze, né? Assim, todos esses imperativos que têm impactos estéticos, né? Uma dificuldade, estava mencionando esse exemplo hoje na aula, né? De a gente lidar com o ordinário, né? Parece que você precisa sempre... E como esse desnível, ou seja, um tipo de super... De elevar de maneira fictícia, muitas vezes, essa meta do que é ser feliz, do que é ser realizado, como isso produz insatisfação. Então você tem um mecanismo que não é só de produção de ideia, é de produção
de o que eu tenho que fazer para ter sucesso, para ser feliz, para ser realizado e como isso é cada vez mais inatingível, é fictício. Então você tem um efeito colateral, né, uma forma de sintoma, de sofrimento por essa impossibilidade. E eu acho que as formas de como a tecnologia hoje tem contribuído, né, para essa... hoje uma educação para a tela é algo que é absolutamente fundamental, né? Como é que a gente lida? Tem trabalhos que mostram, olha, que são radicais, assim, já defendem não usar mais, por exemplo, celular em sala de aula, no ensino básico e tal, porque o impacto que isso tem, e aí tem estudos, enfim, tem certos debates da psicologia da educação, do desenvolvimento, que tem pensado isso desde, inclusive, da primeira infância, né? Então, eu penso, né, que hoje torna-se um tema ainda mais inescapável. E são padrões de comportamento e de vida, formas de vida, maneiras de viver que não podem ser desenhados de outra forma. Você tem que estar feliz. Você não pode não estar feliz. Pois por que você não está feliz? E determinadas... E veja, eu gosto quando o Pierre Levy fala assim, a gente fala de impactos da tecnologia como se ela estivesse desassociada do social. Como se ela fosse... ela impacta, mas ela não faz parte do social. E quando a gente fala de subjetividade, isso é interessante porque eu, pelo menos, compreendo a subjetividade como algo que é construído em relação com, em conexão com. Então, eu produzo minha subjetividade a partir do momento que eu estou aqui conectada com o meu celular. Eu produzo minha subjetividade a partir do momento que eu acesso o meu Instagram e o meu Instagram está com todos os algoritmos bem direcionados, bem treinados para determinar um tipo de conteúdo e me direcionar a um tipo de conteúdo. E assim, não basta muito não. Se você der uma curtidinha... Gente, eu gosto muito de conteúdo de patos. Eu gosto de patos. Adoro patos. Isso é muito específico. Isso foi muito específico. Adoro patos. Se eu fosse um animal, eu seria um pato. Então, assim, curti uma vez... Muito amiga, foi muito específico. Se eu curto uma vez um negocinho de pato, vai aparecer só pato na minha timeline, sabe? Assim... Não precisa, e agora eles estão com coisas que você não precisa seguir. Os memes, eles aparecem no feed espontaneamente. Você não precisa seguir, eles vão aparecer lá sozinhos. E aí, por que eu falei do pato? Porque eu mandei pra Pedro esses dias, Pedro Pennycook, um negocinho pato. Ele fez, Ana, só aparece coisa de pato agora pra mim. E eu nem gosto tanto de pato assim, quem gosta sou eu. Então, assim, a gente acaba ficando numa bolha que só um tipo de conteúdo vai aparecer pra gente. Pedro nem gostava de pato, mas Pedro vive mandando coisa de pato agora pra mim. Eu gosto de umas coisas de antropologia, fazer estudos antropológicos nas redes sociais, né? Aí eu fico vendo sempre as coisas dos coach aqui, assim, né? Aí eu fico meio assustado até com a coisa né? Uma lógica assim, uma estética. Aí às vezes aparece nos stories, aí eu demoro analisando aquilo, né? Porque é um discurso meio religioso, incorpora essa coisa, né? Enfim, porque hoje é um rito e você vê né? É um negócio meio assustador, assim. E só por esse interesse, aí fica aparecendo só coisa de coach pra mim, assim. E aí fica essa coisa aparecendo o tempo inteiro, a mesma coisa. E isso, eu dei esse exemplo, o Campelo deu esse, mas é com todos os outros tipos de conteúdo, que basta você passar um tempo a mais vendo, basta você curtir ou nem curtir às vezes, que você já está naquela bolha que determina a forma como você pensa, como você age, o que você almeja, o que você deseja. Os nossos desejos, eles são produzidos a partir dessa lógica e dessa interação com essas redes sociais que fazem com que a gente enxergue cada vez mais, inclusive, o desejo enquanto falta. Enquanto falta de consumo, assim, eu preciso consumir determinada coisa. Às vezes nem precisa, sabe? É só uma ideia introjetada na sua cabeça e você compra aquilo ali. Isso é muito curioso porque contraria tudo que as redes sociais e a internet vendem pra gente. De que a gente vai ser um espaço que é nosso. É o meu perfil da rede social, é a minha conta do Twitter, é a minha conta do Instagram, que ela reflete quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero ser.
mas nessa maneira que vocês falam, o algoritmo ele parece ser um direcionamento da subjetividade. Então, em vez da internet ser esse espaço onde eu podia me expressar, podia ser eu mesmo, podia falar sobre as coisas que eu quero e ter o meu mundinho, então cada vez mais sendo direcionado para isso. Eu queria perguntar, vocês já estudaram alguma coisa sobre os algoritmos, como eles funcionam? Tem alguma coisa na pesquisa de vocês que tem a ver sobre como que o algoritmo funciona, alguns conceitos para tentar explicar essas questões? Inclusive, Você trabalhou alguma coisa assim também, não foi? Eu mostrei uma coisa na aula, que você fala sobre o das bolhas. Ah, sim, porque na verdade isso que você estava falando, enfim, hoje até o marketing ele está muito direcionado a isso. Dados hoje é um bem ultra valioso, né? Porque você consegue entender esse tipo que na verdade é retroalimentado. Então, por exemplo, o algoritmo, se eu pesquiso as produções hoje, isso só está sendo exacerbado, né? Por exemplo, a Netflix, quando estava fazendo um refinamento, que é uma questão ultra sofisticada de algoritmo, já estava trabalhando isso. Então, por exemplo, Stranger Things já é um resultado, né, de um estudo de algoritmos, né, e aí quando ele vai sendo cada vez mais pessoalizado, isso é interessante, porque aparentemente essa questão da individualidade, né, ou seja, eu acabo aparecendo coisas que eu estou interessado, mas isso na verdade gera um empobrecimento da liberdade, né? Porque eu vou exemplificar, mas pro ponto de vista do marketing é ultra sofisticado, porque você consegue direcionar uma propaganda sabendo exatamente o que eu estou buscando. Então, ali a gente pode dizer, não, de fato é uma produção de desejo, mas que, percebe, retroalimenta aquilo que eu, de acordo com o algoritmo, eu estou desejando. É uma captura. É uma captura. A captura. Não é só a produção de subjetividade, é a captura da sua subjetividade. A Zuboff vai falar sobre superávit comportamental. E eu gosto muito disso aqui, porque mostra que todo o nosso comportamento, ele é vigilado aqui naquele espaço. Um clique que você dá, ele está sendo vigiado. Quando você aceita os cookiezinhos, eu adoro falar dos cookies, porque a gente tem site que a gente nem escolhe, não tem como rejeitar. Eu sei que toda hora. É uma forma de capturar o seu comportamento naquele site para depois as informações que você procura. Para depois melhorar o tempo que eu paro, né, no feed, aquilo ali já é uma informação valiosa. Se eu paro 3 segundos a mais em uma imagem do que em outra, né, você está dizendo que você tem mais interesse naquilo. Exatamente. Então ele consegue, né? Então a gente vai aceitando os cookies. Vai aceitando e ele está ali monitorando seu comportamento para transformar isso depois em coisas para você consumir. Lucro, eu adoro a palavra lucro. Mas por que eu acho que empobrece, né, que eu estava dizendo? Porque antigamente, se a gente chegasse numa biblioteca, a gente tinha a capacidade de encontrar o contingente, o novo. Você se depara com um tipo de acervo, entende? Assim, então, as conversas que eu lembro quando eu encontrava uns amigos, diziam, ouve isso aqui, você tem um círculo de amizade, mais alguém que, sei lá, está ouvindo uma coisa aleatória, que acha que você vai se interessar, mesmo sem você ter manifestado, sabe? Não é que você estava já desejando aquilo. Então, você tem uma capacidade de produção de desejos que era muito mais livre, mais plural. O que acontece hoje, por exemplo, eu acho péssimo se eu colocar num randômico o Spotify. Porque para mim não é que eu vou descobrindo 1000 coisas que eu não queria. Simplesmente vai retroalimentando um algoritmo que eu já estava buscando e vai mostrando quase obviedades, sabe? Coisas que eu já ouvi, coisas muito ligadas assim. É muito difícil uma coisa aleatória realmente me deparar com um novo, como essa experiência, ou seja, muda, né? As redes não é como uma biblioteca, que de fato você vai chegar numa livraria, que você vai na sua... Exato. Não tem surpresa. Eu acho que esses sistemas algoritmos é isso, ele não traz uma surpresa para você. Sim. Eu não gosto do algoritmo do Spotify por isso, porque ele sempre me entregava a mesma coisa. Poxa, eu não quero escutar a mesma coisa. Se você está vigiando todos os meus passos, tudo que eu escuto aqui, faça bem feito. Uma rádio é mais aleatória, né? Uma rádio é mais aleatória, uma rádio é bem mais aleatória. Aí o YouTube, eu gosto mais do YouTube
porque ele me entrega coisas assim, mais diversas. Tem umas recomendações loucas no Tem YouTube. umas recomendações malucas, assim. E aí eu disse, se é pra treinar, que treine é bem feito. Aí, ó, se é pra aprendizado de máquina, então aprenda direitinho, que é pra me entregar. Oxi, eu tô pagando por esse serviço e você não faz bem feito. Tô cedendo os meus dados, que é o quê? O petróleo, né? O novo petróleo, e você não faz bem feito o negócio. Mas é isso, eu acho que é uma forma de padronizar, sabe? Vem com essa ideia de liberdade, uma ilusão de liberdade de escolha. Eu que estou escolhendo determinada música, eu que estou escolhendo determinado post, eu que estou escolhendo determinada coisa para ler, mas na realidade faz parte de um nicho, de uma bolha que está cada vez mais padronizada. É uma loucura. Entendi, galera. Olha, a gente já está quase chegando aqui nas conclusões aqui da nossa divertida aventura da tecnologia. Olha, foi 1 hora, mas a gente conseguiu discutir bastante coisa, vamos ser bem honestos. Eu queria discutir um último tópico e a gente encaminha. Galera, a gente tem que falar sobre isso porque é o hot topic, é o assunto do momento, todo mundo está falando disso. A gente citou um pouquinho aqui inteligência artificial. Cabelo gosta. Eu acho que esse assunto aqui é muito instigante porque isso vai falar sobre descentralidade do conhecimento, o conhecimento está acessível para todos, isso é conhecimento. E até Isso é inteligência. Isso é inteligência e até uma coisa assim que vai estar na nossa disciplina, né, que é uma grande referência, um mestre pra gente, que é o Chico Science, que é se computadores fazem arte, né? Um dos temas que vai estar incluído aqui na nossa conversa. E eu coloquei como pergunta lá, né? Computadores fazem arte? Aí, pra tu ver, a visão dos anos 90, né, era tão linda, era tão interessante, um mundo onde o computador podia fazer a arte, a tecnologia estava alinhada, a expressão, e hoje em dia, curioso, né? Parece até que a gente está com medo e descredibilizando o que está acontecendo ali, né? Tem muitas discrepâncias sobre o que a gente já sonhou uma vez com a tecnologia que a gente está vivendo hoje, quase uma distopia tecnológica. O que vocês pensam sobre isso? Inteligência artificial, eu acho que é o último assunto que a gente conversa, a gente vai concluindo aí. O que vocês acham? Eu acho que a gente superestima a inteligência artificial. Sério mesmo? Eu acho. A gente Você acha que ela não é tão inteligente assim? também, nós somos inteligentes, ela rouba o nosso conhecimento. Olha aí! Tão agressivo aqui. Especismo, né? Eu... Vamos incluir as máquinas, as máquinas nas nossas relações Deus, Ex interespécies. Machina, aí ela pega, mata o dono aqui, o criador. Enfim, eu acho que quando a gente pensa, reflete sobre inteligência artificial, vem o quê? Primeiro na nossa mente. ChatGPT, né? Assim, essa inteligência artificial que a gente tá aqui, eu acho que muito na moda. Mas inteligência artificial tá desde, sei lá, Alexa, acende a luz. Alexa, eu acho que se tivesse o robozinho E que aí, a gente... Siri? E aí, Siri? O que é que tá achando dessa conversa? Vamos ver o que ela responde. Tá gostando? Boa noite. Como posso ajudar? Computadores fazem arte, Siri? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre computadores fazem arte. Tá vendo, poxa, Siri não tem Ela uma não tem uma opinião, resposta. não tem uma resposta sobre computadores fazerem arte ou não. Ela faz o quê? O que toda inteligência artificial Mas se você perguntar pro faz. ChatGPT, ele vai responder. Porque ele é treinado para isso através dos dados que a gente libera para eles, de todo o banco de dados que tem desde sempre. E aí a gente bota aí, porque inteligência artificial, a gente usa inteligência artificial em várias modalidades na nossa vida. Toda vez que tu faz assim, eu penso que tu vai falar alguma coisa. Não, E aí... Tá pensando, ó, pensador. Eu acho que é importante a gente pensar, principalmente em futuros possíveis, porque cada vez mais nós temos mais inteligências artificiais inteligentes, bem desenvolvidas e tal. É algo importante para se pensar o futuro e o presente também. Mas eu acho que, de maneira geral, inteligência artificial é algo superestimado. Eu acho que tem tecnologias que têm bem mais impactos sociais, individuais, subjetivos, coletivos, que a inteligência artificial. Se você fizer um experimento social no meio da rua e perguntar às pessoas o que é que você acha da inteligência artificial, o que é que elas vão responder? É interessante, mas deixa eu ver se eu entendi. Tu desconfia um pouco
assim? Tu acha que a gente está sobrevalorizando demais a inteligência artificial? Eu acho. E tu, Camilo, tu concorda com isso? Porque é uma posição um pouco diferente, eu não tinha visto ainda. Vou citar um pensador, assim, importante, né? Bill Gates. Né? mas é engraçado, Bill Gates ele falava assim que todas essas novidades, esses avanços, eles são superestimados em 2 anos e subestimados o que seria em 10 anos. É como se esse novo, ele sempre você acha, exemplo disso, metaverso. Metaverso, veja, Mark Zuckerberg alterou o Facebook, gerou um meta, lembro aquele fascínio durante a pandemia, vocês lembram disso, né? Assim, porque na pandemia ninguém se encontrava e tal, e pronto, você achou que o mundo ia ser todo mundo, né, no metaverso, mas aquilo flopou já, assim, talvez tenha um impacto, uma coisa que vai em algum momento, uma coisa ou outra, mas não é que isso alterou de fato as nossas formas de vida. Entende? Então, às vezes a gente se dá dentro de um determinado contexto, superestima, eu concordo, assim, até o impacto disso, né, porque eu penso que as coisas tendem também a formas de reorganização, sabe? Então, mesmo que tenha um elemento disruptivo, vão ter também reações àquilo, né? E tende a um certo, não é equilíbrio, mas o novo, ele não é totalmente novo, né? Enfim, Hegel, né? Você tem uma dialética que não é uma negação total do que existia, né? Então, aquilo um movimento também de recorporação. Não sei, eu acho que inteligência artificial é a mesma coisa que a gente estava falando de tecnologia. Depende, né? Ela mimetiza, hoje, claro, o debate de inteligência artificial generativa traz várias outras questões. Acho que o campo da arte, enfim, isso é um tema longo, não dá nem para explorar aqui, assim, mas eu acho super instigante de se pensar que, quer dizer, se eu peço para um ChatGPT fazer uma poesia como Drummond ou Miró da Buribeca, você vai ter Eu gosto da minha pesquisa, tá? Porque você vai ter uma criação, né? Você tem uma criação daquilo, mas a criação, eu acho que é isso, né? Que eu falou também, tá de algum modo mimetizando aquele processo que a arte fazia. Eu gosto muito desse filósofo, Willem Flusser, porque ele pensa essa ideia de técnica própria da tecnologia, análoga ao que é essa técnica da arte, de um processo de criação artística. Porque ele está criando algo novo, uma poesia nova. Mas essa inspiração que está fornecendo aquele elemento de criatividade vai ser Drummond, Miró da Buribeca. Eles que estão rompendo com uma forma, sabe, o conceito de gênio do romantismo, que é aquilo que transcende aquilo que está dado. Porque, de fato, aquela poesia não existia, mas a criação humana não é só sobre isso. Não é só criar uma poesia que não existia. Né? Tem as afetações, tem coisas que transcendem isso aí. A experiência. A experiência, com certeza. Mas será que um dia computadores, né, não vão amar? E eu gosto muito para fechar assim, né? Essa passagem de Her, né, de ela, quando ele, né, Joaquin Phoenix está apaixonado, né, pela máquina, a voz de Scarlett Johansson, e ele diz: olha, eu estou apaixonado por você, e você? Aí a máquina responde: eu também estou apaixonado por você e mais 2.347. Então é isso. Uma desilusão tão grande, coitado. Então as formas da máquina, olha, elas estão mimetizando, mas ao mesmo tempo tem algo que é diferente. Muito desse debate. Eu acho que pra gente concluir aqui a nossa conversa, eu não sei se vocês perceberam, mas o roteiro desse podcast não foi baseado em perguntar para os pesquisadores o que vocês pesquisam e falar do projeto de pesquisa, o próximo livro, o próximo artigo. Foi um caminho inverso. A gente foi conversando sobre temas e a gente queria saber o que vocês têm a dizer sobre esses temas. Então eu vou deixar esse espaço final para vocês darem recomendações de leitura, indicações, referências de vocês que falem sobre a sua pesquisa. Então a gente fez uma espécie de contorno sobre a pesquisa, sobre as opiniões, sobre as fundamentações de vocês. De uma forma, foi mais ou menos assim que a gente bolou esse roteiro. E eu acho que esse espaço final aqui é para dar... O que você recomendaria para alguém que quer se interessar sobre filosofia da tecnologia? Livros, palestras, artigos, textos, uma página no Insta, se tu achar legal, alguma coisa divertida. E
sobre o futuro, o que vocês pensam em alguma coisa? Uma palhinha aí. Futuro da tecnologia, estamos lascados, estamos bem, imaginação. Depende. Encerra logo, encerra. Ai, cara, eu acho que pra quem tem interesse em filosofia da tecnologia, propriamente dita, eu sempre indico o que é filosofia da tecnologia do Finberg, eu acho que é um ótimo início. De uma forma mais interativa, de uma forma mais dinâmica. Eu gosto do Expresso do Futuro do Ronaldo Lemos. Tem no YouTube, é uma série da cultura. Eu gosto de pensar o futuro da tecnologia. Tem uma artista, que ela é de Fortaleza, mas ela mora aqui. Eu descobri esses dias, eu acho que é Beatriz o nome dela, tu conhece? Mora aqui? Ela mora aqui, ela trabalha aqui. Biarritz? Biarritz. Nossa, maravilhosa. Beatriz. Maravilhosa. Corta essa Artista parte. sensacional. Ela até gravou recentemente alguma coisa E ela tem uma palestra sobre afrofuturismo e é interessante. Acho que Racismo Algoritmo do Tarcísio Silva é super importante. E é isso, acho que tem diversas coisas na internet, nesse espaço aí digital que pode contribuir para a gente pensar tecnologia, o futuro da tecnologia, o presente da tecnologia. Eu gosto de ir um pouco por esse caminho meio provocativo também para pensar um futuro da tecnologia para além daquilo que está dado hoje no vocabulário que torna essa imagem do futuro possível. Então eu penso que certos modelos mais disruptivos ou provocativos, né? Por que não pensarmos nas ideias de tecnologias ameríndias ou tecnologia de quilombo, né? Então eu acho que encontrando isso, seja em pensadores ameríndios ou numa ideia também, as próprias reflexões de afrofuturismo que eu acho super instigante também, ou um filósofo também que faz um diálogo inclusive com o pensamento ameríndio chinês, né, que é o Yuki Hui, que pensa essa ideia também de tecnodiversidade. Então é um modelo mais plural de tecnologia, sem pensar aquele modelo único, né? Eu acho que o problema, quer dizer, o futuro, eu acho que ele limita nisso. Universalizar a tecnologia, né? Eu acho que a gente tende a universalizar a tecnologia como se ela fosse uma coisa geral, universal. E não, ela tem suas especificidades em cada canto que ela está. Justo. Perfeito. Então é inserir dentro desse contexto. Eu acho que tem que cada vez mais pensar tecnologias situadas dentro de um contexto particular, resolvendo problemas, né, de uma comunidade específica, e não simplesmente essa promessa de que, no fundo, se a gente pegar o TikTok achando que todo mundo ia agora participar, não sei o que, e daqui a pouco está todo mundo fazendo a mesma dancinha, né? Então acho que a promessa de pluralismo acaba, né, se tornando o contrário, né? Tentar sair do algoritmo um pouquinho? Eu acho que esse caminho que Campelo mostra faz com que a gente pense tecnologia a partir de um ponto de vista criativo, da criatividade, do criar. E aí a gente volta para aquela história de Tecné, né? Do produzir, do poiesis, do produzir de forma criativa, que não da forma ocidentalizada que a gente pensa. O Morozov fala assim, até a forma que a gente critica a tecnologia é a forma que pensa o Vale do Silício, sabe? Então, assim, é necessário romper com esse tipo de pensamento. Acho que autocrenalizar mais o pensamento, sabe? Pensar formas diferentes, distintas de tecnologia, de forma criativa, através da arte, talvez. Pode ser, interessante. Tecnologias ancestrais. Falar de arte, todo mundo era pro Campelo, coitado, né? É porque eu acho que hoje tem quer dizer, sempre dialéticas, né? Mas às vezes a arte também, claro, pode sucumbir a uma lógica, né? Que a gente sabe também mas às vezes é onde tá ali provocando, né? Aquele vocabulário, às vezes quando a gente parece encaixar, né, em algo, aí tem alguma coisa que rompe, né? E eu acho que essa potência estética, né, de uma criação, como a Ana falou, eu acho que é aquilo que aponta muito mais para esse novo. Legal. É isso, galera. Então, queridos, queridas, querides, eu gostaria de deixar um grande abraço a todos que escutaram a gente até o final.
Foi muito instigante, foi muito produtivo. Eu acho que foi um episódio super divertido de gravar, eu achei muito legal. Gravar com o meu orientador, gravar com minha colega de programa de pós-graduação. Vocês se sentiram bem? Vocês gostaram? Ai, foi ótimo. Mas isso aqui tem que Eu pensei fazer que eu ia discordar cada mais vez do mais. Campelo. Me prometeram uma discordância. Eu pensei que a gente costuma discordar de som, assim, mas Eu acho que foi bom, acho que vocês tu foram. acha que as máquinas vão dominar o mundo? Acho que se a gente continuar numa mesa de bar, né, conversando, Mulher aí a gente variada. vai discutir. Aí ele responde. Muito obrigado, meu pessoal. Valeu. Um grande abraço a todos. Tchau, Acompanhe gente. os próximos Obrigada. episódios. Tchau, tchau.